Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar a nossa aula? Muito bem, aula de número 9 traz o objeto de conhecimento, conhecimento amplo do vocabulário e utilização de recursos linguísticos e multissemióticos na articulação de parágrafos, orações e períodos, leitura e produção de textos orais, escritos e multissemióticos. O detalhamento, análise dos sentidos na tessitura do texto e uso de palavras ou expressões para ampliação de sentidos e uso crítico da linguagem nas diferentes linguagens e práticas artísticas, corporais e verbais, nos distintos campos de atuação social e nas diversas mídias, produções textuais orais e multissemióticos, podcasts, vídeos, documentários, jogos, dramatizações e outros, esclarecendo que o uso dos efeitos sonoros é determinante para a forma como o ouvinte ou espectador recebe determinado conteúdo ou informação. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Quem já ouviu a seguinte frase? A propaganda é a alma do negócio. Com certeza, todo mundo já ouviu isso. Quando nós temos um produto, nós temos que fazer o quê? Divulgar esse produto, esse serviço de repente, né? E hoje nós vamos falar sobre o texto publicitário. Então vejam só. Texto publicitário. O texto publicitário é um gênero textual cuja finalidade é promover um produto ou uma ideia e estimular o interlocutor a consumi-lo de alguma forma, seja comercialmente, seja pelo engajamento ou pela mudança de comportamento. Então, olha só o que é esse texto publicitário, certo? Então, tem tudo aí, olha. Vai depender aí da situação, se vocês querem ali o engajamento, vocês querem tirar ali um dinheirinho, né? Então, tudo tem o que com foco. Qual o objetivo ali de você estar vendendo o seu produto ou o seu serviço, certo? Vamos, então, continuar. Olha só, eles podem ser encontrados em diversos suportes, tá? De comunicação, como os midiáticos, que são quem? A televisão, a internet e o rádio. Tem também os lados jornalísticos, que são os jornais, revistas, e espalhados aí pelas vias das ruas urbanas, nossas ruas, certo? Como o quê? Outdoor, pontos de ônibus, postes de iluminação pública e outros, né? Onde der ali para a gente divulgar. Certo? Então, vamos lá agora verificar mais um pedaço da nossa aula. Olha só, esses textos, eles apresentam características, né? Então, vamos lá verificar essas características. Ele vai ter o quê? Uma apresentação em linguagem mista, com elementos verbais e não verbais. Ou seja, lá quando vocês forem ver esse tipo de texto, vai ter tanto imagem quanto texto ali em palavras, tá bom? Lembrando que quando a gente fala de texto, estou falando assim de texto escrito, mas também a imagem é um tipo de texto, tá? Outra característica aí, número 2, linguagem persuasiva, voltada a despertar reações, né, no público. Então veja ali que vai ter um lado de convencer o público a fazer algo, tá bom? A comprar algo, porque a gente está falando aqui de texto publicitário, provavelmente ele vai ter que ter o quê? O lado econômico. Vai ter na terceira característica aí
a adequação da linguagem às características do público. Então, quando você vai fazer um texto publicitário, você tem que focar qual é o teu público-alvo. Vai ser o quê? Crianças, jovens, adultos, idosos, lado profissional. Então, você tem que focar o público que você quer alcançar. Quarta característica aí, uso de verbos no imperativo, né? Então, veja aí que eu quero persuadir, então eu vou usar o verbo no imperativo, dando uma ordem, um comando, né? Ao mesmo tempo ali sugerindo para vocês que vocês desejam aquele produto, que vocês necessitam daquele serviço. Vamos mais umas características aí? Uso de recursos estilísticos como figuras de linguagem, jogos de palavras. Então, eles vão ali brincar bastante com as palavras para ficar atrativo. E a estrutura, ela apresenta uma estrutura variável, mas com a presença comum de imagens, frases de impacto, né, como título, slogan e o nome da marca do produto, certo? Então, assim, quando vocês pegarem ali um texto publicitário, vai apresentar essas características. Agora eu vou perguntar para vocês, vocês acham que propaganda e publicidade é a mesma coisa? Quando a gente pensa nessas duas palavras, a gente imagina que seja, né? Porque ali a gente vai estar vinculando um produto, um serviço, mas não, elas não são a mesma coisa, tá? Inclusive, tem um curso superior que se chama o quê? Publicidade e propaganda. Olha o E ali unindo esses dois termos. Isso significa que são coisas diferentes. Porque se fosse a mesma coisa, esse E não caberia e nem daria para a gente colocar propaganda, publicidade, porque estaríamos ali sendo redundante, né? Já que era a mesma coisa. Então, saiba que não é a mesma coisa. Vamos verificar a diferença entre elas? Vejam só. Olha só. A propaganda, certo? Ela visa sensibilizar, persuadir, alertar e moldar a atitude e o pensamento. Veja aqui, ó, que ela vai ter o lado de persuasão? Vai. Só que não visa o quê? Olha o que está embaixo. Não tem finalidade comercial. Então, ela não visa dinheiro, tá bom? Não vai mexer ali com a economia de forma direta. Enquanto a publicidade, ela vai promover produtos e serviços incentivando o consumo. Ou seja, a finalidade é comercial, vai ter ali o objetivo de lucrar, então vai ter dinheiro, vai mexer com a economia, certo? Então, olha só, propaganda não vai ali ter o lado comercial, não tem envolvido dinheiro, enquanto a publicidade, sim, ok? Então, vamos lá agora verificar mais um passo. Elas fazem parte, certo, de um processo, tanto a propaganda quanto a publicidade. Que processo é esse? Vamos lá, o processo de marketing, tá? Processo de marketing. Dentro do marketing, gente, nada mais é, olha só, marketing são estratégias. Então, um processo de estratégias que vão fazer o quê? Para fazer uma propaganda, para fazer um texto publicitário, certo? Eles precisam de uma estratégia. Que cor a gente vai utilizar, certo? A palavra, qual vai ser a palavra de efeito? Vai ter música, a cor, certo? Então, aí, eles vão pensar em tudo isso, tá? Para criar a propaganda ou uma publicidade, certo? Então, agora que a gente já sabe aí o que é propaganda e o que é publicidade e que elas estão envolvidas ali dentro do marketing, quero que vocês prestem bastante atenção aqui a essas duas chamadas. Vejam só, olha só, nós temos aí duas chamadas, né, ali que eu pesquisei na internet e tem vacinação infantil despenca no país e epidemias graves ameaçam voltar. Isso foi uma manchete, tá? A outra manchete, acidentes de trânsito no Brasil, um problema de saúde pública. Então, vejam aí, certo? Que são duas manchetes relatando dois problemas, né?
que a vacinação infantil houve uma queda, poucas pessoas estão vacinando as crianças, e ali também está falando sobre as questões de trânsito, muitos acidentes estão acontecendo. Agora nós vamos ver propagandas que estão se relacionando a esses dois problemas que eu trouxe para vocês. Vejam aí a primeira. Olha só, essa propaganda, né, ela é mais de imagem. Vejam aí que traz ali o Zé Gotinha. Eu conhecia como Zé Gotinha, né? Então ele traz o quê? Poliomielite, vacine e proteja nossos campeões. Então veja que apresenta duas crianças utilizando uma blusa que representa ali as cores da nossa bandeira, né? Mostrando a nossa seleção de atletas e dizem aí, ó, crianças menores de 5 anos. Então percebam que ele está falando da importância, chamando aí a atenção da sociedade para a vacinação da poliomielite. Então, as crianças, né, de 5 anos têm que ser vacinadas. Vamos agora para mais uma propaganda. Vejam aí, mais uma propaganda que traz imagem. Percebam aí que, novamente, nessa imagem, mostra cores. O verde e o amarelo, que representa o quê? A nossa bandeira, mostrando o Brasil ali nessas cores. Então, vejam que a cor que ele aborda aí, certo? Que ele apresenta, já mostra ali, olha, você é brasileiro, cuide-se, tá? Estamos cuidando do povo brasileiro. Então, ele está chamando essa sociedade para algo muito importante, para alertar, certo? Pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados. É hora de vacinar crianças e adolescentes. Então vejam aí que ele faz uma chamada novamente para a vacinação de crianças, dos nossos adolescentes e crianças, que aí a partir de 5 anos têm que ser vacinados, né? Então vejam que ele ainda põe aí, ó. É hora de vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos e de proteger as menores de 5 anos também contra a poliomielite. Então, olha aí, percebam que eles estão fazendo aí uma chamada para alertar sobre essa doença. Então, para movimentar a sociedade a fazer a vacinação, levar o filho à vacinação. Certo? A mudar esse comportamento, tá? Então, por isso que é uma propaganda, certo? Vamos agora para mais uma propaganda. Assistam aí. Você vai cuidar de mim, você vai me proteger e me levar para vacinar. Você vai me ver crescer, com você vou aprender a me lembrar de vacinar. De 15 a 31 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos para serem vacinadas contra a paralisia infantil e atualizarem a caderneta. Os postos estarão abertos neste sábado, dia 15. Vacinação contra a paralisia infantil. Você é o protetor do seu filho. Vacinar é proteger. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem. Agora a propaganda veio através de vídeo, né? Então mostra ali as pessoas levando os seus filhos até o posto de vacinação, se vacinando, tomando ali a gotinha, né, para a criança que é menor de 5 anos. Tem ali o Zé Gotinha se comunicando com o público, né, falando da importância. E aí ele mostra o quê? Os dias, né, do dia 15 ao dia 31, que está tendo essa campanha para intensificar essa vacinação. Né? Então vejo aí que ele trouxe ali duas formas de fazer propaganda. Uma através de um texto mais estático, né, que é por uma imagem e texto, e o outro através de vídeo, certo? Ali abordando o mesmo problema, que é poliomielite, ou seja, paralisia infantil. Ok? Vamos para mais um vídeo aí de propaganda para vocês. Você sabe o que é a poliomielite e como ela é transmitida? A poliomielite é uma doença grave e sua transmissão acontece por meio de gotículas expelidas durante a fala, tosse e espirro ou ainda pelo contato com as fezes de uma pessoa contaminada. Essa doença pode causar paralisia permanente em determinados músculos e os membros inferiores são os mais afetados. Agora que você já sabe o que é a poliomielite, vamos conhecer qual a forma de proteção.
Não existe um tratamento específico para essa doença. Somente a vacina é a proteção contra a poliomielite. Por isso, todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar a vacina, até as que foram vacinadas. Pegue sua caderneta e vá a uma unidade de saúde. Com proteção, as doenças não voltarão. Muito bem, vejo agora mais uma propaganda que também foi de vídeo. Nessa propaganda, ele mostra aí o que acontece, né? Como prevenir essa doença. Eu vou pedir para repetir o vídeo para vocês prestarem bem atenção, porque é super importante essa informação. Assistam novamente com atenção. Você sabe o que é a poliomielite e como ela é transmitida? A poliomielite é uma doença grave e sua transmissão acontece por meio de gotículas expelidas durante a fala, tosse e espirro ou ainda pelo contato com as fezes de uma pessoa contaminada. Essa doença pode causar paralisia permanente em determinados músculos e os membros inferiores são os mais afetados. Agora que você já sabe o que é a poliomielite, vamos conhecer qual a forma de proteção. Não existe um tratamento específico para essa doença. Somente a vacina é a proteção contra a poliomielite. Por isso, todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar a vacina, até as que foram vacinadas. Pegue sua caderneta e vá a uma unidade de saúde. Com proteção, as doenças não voltarão. Muito bem, pedi para repetir porque é importante frisar a importância aí da vacinação. Então agora, nessa propaganda, ele não só fala sobre venha se vacinar, mas por que se vacinar? Aí ele fala como contrair essa doença, muito fácil, né, gente? É através do quê? Tossir, espirrar perto de alguém, de ter contato com fezes. Né? Infelizmente, nem todo lugar ali tem um saneamento básico bom, então pode acontecer. E ainda diz assim, se não vacinar, o que pode acontecer? Acontecer paralisia em determinadas partes do corpo. Então imagina, você é uma pessoa saudável e por não se vacinar, perder o movimento, não poder mais andar, por exemplo, simplesmente porque não se vacinou. Então aí a importância, então ele faz um alerta e eu acho que essa daí é bem legal, porque ele mostra como contrai, não é? O que acontece se você não se vacinar e aí ele vem e fala, venha se vacinar. Nessa campanha, ele foca novamente crianças de 1 a 5 anos. Inclusive, ele diz, se você já se vacinou, não tem problema, venha se vacinar de novo. Então, fazer aquele reforço da vacina. Então, por favor, se vocês não estão com a caderneta de vocês atualizadas, tá na hora de atualizar. Vamos evitar doenças. Ele deve falar aí sobre prevenção, né? Melhor prevenir do que deixar a doença chegar. Certo? Então, vocês conseguiram perceber a diferença entre as propagandas? Quando uma propaganda através só de imagem, quando é uma propaganda de vídeo, qual será aí que chama mais a atenção do público? Será que foi o primeiro que foi através de um cartaz? Será que é através de vídeos, né? Então, percebo que cada uma teve uma forma de chamar a atenção da sociedade, fazer um alerta aí sobre essa doença e o que se espera disso? Que a sociedade mude o comportamento. De que forma? Vá se vacinar com urgência, certo? E aí eu trouxe para vocês outra problemática, foi o quê? Acidentes de trânsito. Todos os dias está saindo, né, nos jornais muitas mortes, acidentes de trânsito. Então agora nós vamos ver propagandas relacionadas a este problema. Vejam aí. Olha só nessa daí, tá dizendo o quê? Perceba o risco. Proteja a vida. Olha, aí a imagem de fundo, né, é um mapa mostrando as ruas. Então, perceba o risco, proteja a vida. Para quem já tirou a carteira de habilitação, sabe que, mesmo que eu esteja certo, eu estou na minha mão, dei meu sinal, tudo mais, mas eu vejo que o outro está vindo e que pode ocasionar um acidente, é minha obrigação evitar. Certo? E não assim, não, eu vou acelerar porque eu tô certo, ele que tá errado. Você não pode fazer isso. Você não tá prevenindo. Se eu sei que eu estou certo, mas eu posso impedir um acidente, eu devo, tá? Senão eu vou ali compartilhar a responsabilidade. De que forma eu posso perceber também esse risco, gente? Será que falar no telefone é adequado quando eu estou dirigindo?
Será que beber e dirigir é adequado? Será que eu estou muito estressado no trânsito e acabo descontando todo o meu estresse, acelerando, né, o meu carro? E aí, será que eu estou percebendo o risco e protegendo a minha vida e dos demais? Então, vejam aí a propaganda que ele traz uma reflexão sobre isso, certo? Vamos para mais uma propaganda aí? Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Muito bem. No primeiro, né, na primeira campanha, que foi um cartaz, mostrava ali o quê? Que era para você perceber o risco e evitar, proteger a vida. Já nesse segundo vídeo, que agora a propaganda foi através de vídeo, imagem, percebeu que teve ali a imagem, o som, né, que influencia ali. Vocês ficaram assim, chocados? Essa propaganda mexeu com vocês? Qual será delas ali que deu maior, que vocês conseguiram pensar melhor e mexeu ali? Não, pô, é verdade, eu preciso ali me policiar. Veja que aí nessa propaganda ele fala sobre a velocidade. O homem ele estava com a família, diz que ama tanto a família, mas não protegeu. De que forma? Foi irresponsável, certo? Tem acidentes e tudo mais, mas às vezes a gente ali está sendo irresponsável no trânsito. Ele sabia que ele estava em alta velocidade e tentou fazer uma ultrapassagem em um lugar que não pode, que era proibido, né? Então perceba ali que ele não percebeu, ou não ligou, na verdade, para o risco. Ele assumiu o risco, porque ele sabia que estava em velocidade e não podia ultrapassar ali, colocando todos em risco. E aí a propaganda diz isso, né? Que o arrependimento não morre. Já pensou você ser responsável por você ter feito alguém vir a óbito? Né? E o que é pior, alguém da sua família? Então vejam aí a questão de ter responsabilidade no trânsito. Então percebam que a propaganda ali é para, novamente, conscientizar o público na hora que está o quê? Dirigindo. Quem é o público? A sociedade, né? Eu sou motorista, então será que eu devo acelerar? Vamos para mais uma campanha aí de trânsito. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Muito bem. Agora foi falado sobre o uso do celular. Vejam só. A gente está aqui sempre com ele na mão, a todo instante. Às vezes nós estamos do lado de amigas, mas a gente está aqui, ó, perdendo tempo, né? Não aproveitando a companhia dos outros. E no telefone, dirigindo no telefone, vai dar coisa boa? Não. Percebam aí, né, que a propaganda agora já trouxe a questão do uso do celular quando você está dirigindo. Gente, é um piscou, é o suficiente para um acidente. Ah, mas foi só um segundo, eu só baixei assim, já foi suficiente, porque nós estamos em velocidade, tem outros carros, né? E aí eu faço a pergunta novamente para vocês. Qual delas mexeu mais com vocês? Para mim, foi as propagandas de audiovisual. Por quê? Tem o som, mexe com a gente quando tem ali a freada, não é? A pessoa fazendo aquele movimento de que vai... Nossa, o outro que viu o corpo sendo ali embalado, né? Então levou alguém à morte. Então veja que ali é mais chocante quando você vê, você escuta. Eu até me arrepio, estou falando aqui, eu estou até arrepiada, porque choca mais a gente.
Mas será que adianta eu me chocar agora que eu estou assistindo e quando eu dirigir, eu não mudar minha atitude? Não, né? Não vai mudar nada, não adianta nada. Então, é importante mudar a atitude. Então, quando o governo faz esse tipo de propaganda, é exatamente para isso. Alertar a sociedade do risco, né? Como foi o caso do risco de não se vacinar e do risco de não prever os acidentes, não evitar os acidentes, certo? Ter ali atenção. Então, ele traz ali essa propaganda para evitar. Por quê? Já foi ali provado através de pesquisas que está aumentando muito os acidentes de trânsito, principalmente por velocidade, que é uma consequência, às vezes, até mesmo de bebida, e uso de celular, então é distração. Coisas que a gente pode evitar para amenizar ali os acidentes, né? Podem ainda acontecer, mas não podem acontecer da forma que estão acontecendo com tanta frequência e geralmente levando à morte, certo? Então a gente tem que fazer essa reflexão. Vamos lá continuar. Aí, olha só. Pontos importantes na produção, né? Quando a gente vai ali produzir uma publicidade, uma propaganda. Vejam aí. Ó, pontos importantes na produção de um audiovisual, que foi as propagandas que a gente viu ali de vídeo, que é o que mais choca a gente, né? Então veja que ali ele escolheu uma trilha sonora, sons nas imagens, o tom da voz, né? Percebe que até o rapaz que está narrando a história tem a voz mais branda, mostra o som quando o homem está acelerando, certo? Ele está ali acelerando e mostra o carro acelerando e também sai o som. Então, tudo isso é contribuindo para que quem esteja ali assistindo aquela propaganda, ali fique sensibilizado. Aí eu também já falei para vocês sobre a importância das cores, né? Quais são as cores que compõem as cenas e os figurinos ali do nosso vídeo? Então é importante, lembre-se que todo texto tem que ter um objetivo, tem que ter quem é que vai se relacionar com esse texto? Quem é meu público? Qual o objetivo que eu quero alcançar com esse texto? No caso, com essa propaganda, né? Ou com esse texto publicitário. Como a gente está falando aqui de audiovisual, porque foi o que mais chama a nossa atenção, então é importante eu pegar o marketing, né? Lembre-se que o marketing é o processo, né, das estratégias que eu vou utilizar. Então, eu vou ali pegar os adultos, vou pegar ali nessa propaganda os adolescentes, né? Quantos adolescentes estão aí indo para a festa, se embriagando e dirigindo de forma irresponsável, acabando com a sua vida, acabando com a vida dos outros, né? De forma irresponsável mesmo. Então, ali eu vou fazer uma propaganda então, de um adolescente saindo de uma balada, super embriagado, e decide dirigir. Então, ali a minha propaganda é para alertar os jovens, né, sobre o efeito da bebida na direção. Então, percebo que agora a minha propaganda vai ser para os jovens. Então, eu já estipulei ali quem é o meu público-alvo. Então, dentro do meu vídeo, eu vou ter que verificar lá a trilha sonora, quais são as cenas que vai mexer com esse público. No caso, os jovens gostam muito de balada. Então, a gente vai tirar eles de uma balada. Ele vai estar na balada, curtindo, feliz com os amigos. E quando sair, vai acontecer o acidente. Né? Como é que vai ser o tom de voz das pessoas que vão estar falando? As cores, preste atenção que geralmente não são ambientes coloridos, né? Geralmente dá um tom meio ali branco, preto, cinza, exatamente para mostrar que não é algo bom, no caso do acidente, né? No caso ali de acidentes de trânsito. Você percebe que o tom do vídeo é mais claro, né? Mais fechado, vamos botar assim, que aí é o branco, preto, cinza. Por quê? É um acidente de trânsito, o que vai resultar? Em morte, não vai acontecer coisa boa. Então, até a imagem, as cores que foram selecionadas, é para influenciar exatamente o público. De, tá vendo? Se você agir dessa forma, é isso que vai acontecer. Quais são as consequências disso, certo? Então, gente, esse é o texto publicitário. Então, lembrando aí que texto publicitário, propaganda e publicidade são coisas diferentes, tá bom? Então, a gente trabalhou aqui o lado da propaganda, mostrando a conscientização da sociedade, enquanto o texto publicitário vai focar o quê? Em persuadir você a consumir, certo? Ou um produto, ou um serviço, mesmo que você não queira. Às vezes você diz, eu já comprei isso daí. Mas aí foi uma propaganda mostrando que, não, eu preciso.
eu já tenho, mas não é dessa marca. Essa marca aqui é melhor. Ah, lançou outra coisa, mudou só uma coisa. Ah, mas esse aqui ainda é melhor. Então, a gente vai lá e compra mesmo sem precisar. Esse é o intuito ali do texto publicitário, né? De convencer a comprar algo, você precisando ou não. Ok? Então, percebam a diferença. Um tem ali questão financeira, que é o publicitário, e o outro não, é da consciência, que é a propaganda. Certinho? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!